Queridos, hoje o tema da pregação, eu fiquei pensando se eu fizesse uma camiseta para cada pregação. Ia ter bastante camiseta, né? Hoje, o tema da pregação, até que ele venha. Eu quero falar exatamente sobre isso. Aqui está, até que ele venha, e atrás tem uma frase muito bonita, né? Josué 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é algo que a gente começa a entender a esse respeito, de que até que ele venha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero trazer um princípio. Hoje é culto de ceia, é culto de celebração ao Senhor. Eu quero trazer alguns princípios. Tem todo um estudo que a gente ensina. E queridos, o Espírito Santo tem me levado a trazer para vocês algumas coisas na profundidade. Só que uma profundidade que vocês desejam mergulhar. Nós falamos sempre de rios, preste atenção, nós falamos sempre de rios que começam nos tornozelos ou nos joelhos, lombos e nas águas profundas. E parece que nós, como igreja, gostamos muito de caminhar até o joelho, né? E aí, quando chega nos lombos, já fica um pouco mais complexo. E quando demanda o esforço de nadar e atravessar aquilo lá, poucos chegam. E não estou falando você, igreja, aqui. Não estou falando da igreja local, estou falando da igreja do Senhor Jesus. Porque enquanto está nos tornozelos, você caminha com facilidade. A visão de Ezequiel, ele caminhava 500 côvados, ou seja, 500 metros aproximadamente, num lugar raso. Então, enquanto você caminha raso, com água no tornozelo, você vai longe e fica leve. O nosso conhecimento raso de Deus nos faz andar leve. Não quer dizer que isso é uma bênção. Você vive tua vida tranquila. Quando a água já está no joelho e você caminha, já é um pouquinho mais pesado. Agora, caminhar com a água na cintura, nos lombos, que é essa região dos rins, ela demanda esforço de você. E as pessoas às vezes não querem. Agora, quando são águas tão profundas que só se atravessam a nado, depois que eu fiz a cirurgia do meu ombro, eu nadei poucos metros, mas eu tinha um hábito quando eu morava em Santo Ângelo, até no inverno. Eu era sócio de um clube que tinha piscina térmica, e era uma piscina semiolímpica. Então eu costumava nadar quase todos os dias. Acredite ou não, eu já fui um atleta. Corria, fazia musculação e nadava ainda quase todos os dias. E o nadar, você tem que saber nadar. Porque muitas pessoas pensam que nadam quando se atiram na água e saem batendo os braços com a cabeça para o lado de fora. E pensam que são nadador. Querido, se tu nada com a cabeça para o lado de fora, eu tenho uma coisa para dizer, você não nada. Você se defende. Talvez não morre afogado. Porque com a cabeça para o lado de fora você não tem a resistência necessária, nem o posicionamento certo, nem a velocidade para cortar a água ou aproveitar. Nadar, você tem que nadar com a cabeça, você coloca a cabeça lá, né? Você solta o ar lá dentro, pega aqui no lateral. O crawl, no nado mais simples, puxa, corta assim, puxa para trás, e assim, e daí vai indo. Dá duas braçadas, respira de novo, respira, né? Solta aqui embaixo. Exige o quê? Técnica. E aí você nada 400 metros, 500 metros. Quem já nadou, isso que 500 metros eu era fraquinho. Eu tinha amigos que faziam quilômetros nadando. Meu ápice foi 500 metros. Que daí eu me cansava. Porque você sente muito desgaste no nadar. Você está dentro da água, pode ser no verão, você começa a suar, você sai da água suando quando você está nadando. O que eu estou falando aqui, queridos? Mergulhar, é claro que a Bíblia fala em mergulhar, né? Mas ele fala em atravessar a nado o rio. Atravessar a nado com as coisas profundas vai demandar de você treinamento, vai demandar de você esforço, vai demandar de você até mesmo, não que eu estou dizendo que você precisa suar para fazer a obra de Deus. Inclusive é o contrário, ele quer fazer que você esteja nele para que ele faça por você. Mas até você entrar nele, vai exigir de você uma aptidão e um esforço, diga amém. E o detalhe é que as pessoas não conseguem imaginar isso. E daí nós ficamos nas coisas rasas de Deus. Só que aqui a palavra não é para te chamar atenção, nem para te condenar. Mas o que tem a ver isso aqui até que ele venha? É disso que nós estamos falando. Nós estamos andando de acordo com o que ele tem para nós, até que ele venha? Ou é só até que eu não canse da cara do pastor? Ou até que o meu objetivo seja alcançado? Ou até que a igreja me agrade? Ou até que a religião me sustente?
É até que ele venha. Você tem uma percepção de que ele vai voltar, de que ele virá. Eu não sei se você... Eu cada dia tenho orado mais. Essa noite eu comecei a orar e pedir para o Senhor sonhos. E já estou estudando sobre sonhos. Um monte de coisa estou estudando. Sabe, pastor, o Senhor estuda. É claro, se eu parar de estudar, como que eu vou conhecer? Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a revelação dele é como a alvorada. Sabe como é que acontece a alvorada? Não aquela do quartel que toca a corneta. A alvorada é assim, a luz da aurora. Tu já passou uma noite em claro ou viajando, que você sai à noite e de repente você não consegue ver o momento em que clareou. Mas eu já tentei, queridos, cuidar assim. Não, hoje eu vou ver o momento que vai clarear. Não tem como. De repente já é dia, assim, nem saiu o sol, mas já é dia. Aí você consegue ver o sol se levantando no horizonte. Mas o momento em que clareou você não consegue ver. A revelação de Deus e a vinda dele é como a luz da aurora. Quando você menos imaginar, bum, já aconteceu. Eu quero dizer para você, aquilo que ele tem para te dar, os dons, a manifestação da vontade dele, o conhecimento dele, você precisa prosseguir em conhecer. Quando você menos espera, bum, algo acontece. E assim será a vinda dele. Quando você menos esperar, ele estará aí. Amém? Não, esse menos esperar não é que você não esteja preparado. Você não vai saber o momento. Então nós precisamos estar preparados até que ele venha. Eu quero ler um texto com vocês que está em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aqui na minha versão diz até que ele venha. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, há algo aqui maravilhoso na ceia do Senhor que nós celebramos. E talvez você pensa, eu já ensinei muita coisa sobre ceia. Não fiz seminários exclusivos sobre isso, mas falei muitas coisas poderosas já. Do poder que isso tem, que não é apenas um simbolismo, mas tem coisas mais profundas que nós precisamos entender. Comer do pão, beber do cálice, anuncia a morte. Sabe o que vem na nossa imaginação? Geralmente, eu estou anunciando Jesus crucificado. Porque a Bíblia está falando ali, está anunciando a morte até que ele venha. E aí você fica imaginando que a Bíblia está falando do ato salvífico na cruz. Mas não é somente isso, o anunciar da morte. O anunciar da morte que a ceia nos apresenta, ela é muito mais profunda. Eu quero começar por partes aqui. Vamos começar para que você entenda todo o contexto. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, primeira coisa que você tem que entender é que isso está relatado, Paulo está citando, mas isso está relatado lá em Mateus 26. Vamos voltar um pouquinho lá? 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é meu corpo. E tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu a eles, dizendo: bebei deles todos, porque isso é meu sangue, da aliança, que é derramado por muitos, para perdão de pecados. Mas digo-vos, 29, de agora em diante, de nenhum modo bebereis desse produto da videira, até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. E cantando um hino, e eu tenho uma curiosidade de saber qual foi, saíram para o Monte das Oliveiras. Quero dizer para vocês, Jesus faz um momento aqui. Vamos voltar lá só para você ver o contexto. É isso que Paulo está relatando. Volta lá para 1 Coríntios. Aí no 23 ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí ele começa a dizer: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Olha só que coisa maravilhosa. Sabe quem contou isso aqui para ele? Sabe quem contou isso aqui para Paulo? Jesus. Ele teve isso por revelação, por intimidade. Revelação de Jesus. Assim que eu fiz.
Está escrito aqui no início, eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei. Mas Paulo não estava ceando lá. Como que ele recebeu do Senhor? Por revelação. Quero dizer para você, Deus tem coisas para revelar para você, mesmo que você não esteja no momento, nem que você não participou do evento importante. Ele tem um compromisso contigo e Ele vai revelar coisas do profundo e do escondido na sua vida. Mas você tem que estar com Ele até que Ele venha. Não pode ficar cambaleando. Nós voltamos aqui. Tendo da graça do partido disso, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. 24, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, a nova aliança estabelecida no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Agora vamos pensar para você ver aqui. Paulo estava na morte de Jesus? Participando lá? Não. O único discípulo que estava lá era João, que viu a crucificação. Ele recebe por revelação. A morte que aqui está simbolizando não fala do ato da cruz apenas, tem todo o simbolismo. Mas o que é apresentado aqui, algo que é apresentado aqui, é a respeito do pão. Jesus se declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí outro verso ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Então, quem se alimenta dele, outro texto ele vai dizer: quem se alimenta de mim, por mim, viverá. A primeira coisa que ele está dizendo aqui, todas as vezes que comeres esse pão, você está se alimentando de Cristo. Você, não é todas as vezes que você come esse pão aqui, até porque isso aqui é de brincadeira, né? Não dá para comer, falar aí. Daqui a pouco escapa uma criança, vem aqui dar uma dentada, vai, não tem problema. Não é de verdade. Esse pão aqui não é de verdade, tá? Mas não é esse pão. O pão, nem aquele que você recebe aí quando você vai cear. Esse é um símbolo para você lembrar do que Cristo está falando. Você se alimenta dele quando? Aqui? Quando que você se alimenta do pão da vida? Clichê tu vai dizer todos os dias, pastor. Será? É para ser todos os dias. Está disponível todos os dias. Então o que ele está falando aqui? Todas as vezes que comeres esse pão, todas as vezes que você se alimentar de Cristo, você está anunciando a morte dele. Sabe o que quer dizer isso? Você está falando exatamente do resultado que a morte trouxe. A vida de Deus em você. Alisson falou aqui sobre Jesus e Cristo. Se perguntar quem é Jesus e quem é Cristo, é um tanto quanto até que filosófico você falar isso, né? E filosófico não tem por mal no sentido da filosofia grega, mas no sentido da palavra explicativa de um texto meio complexo. E se você olhar João capítulo 1, você vai ver que João está escrevendo a filósofos da época. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Um debate filosófico para explicar quem era Deus. Mas se você entender a respeito de Jesus e Cristo, há uma diferenciação muito grande. Não que eles não são o mesmo, mas você precisa entender que Cristo é o eterno, enquanto que Jesus é a humanidade de Cristo na terra. E essas duas diferenças são básicas para que nós possamos entender. Cristo sempre esteve, no princípio era o verbo, estava com Deus. Agora, no João 1,14 vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cristo, que sempre existiu na eternidade, se manifestou em carne, se fazendo Jesus. Jesus é a humanidade de Cristo nessa terra. Ponto. Enquanto que Cristo é a deidade de Jesus na eternidade. Viu como é meio filosófico? Mas você precisa entender isso. A parte divina de Jesus, e não que estejam eles separados, é Cristo. A parte humana de Cristo é Jesus, para que você possa entender sua manifestação. Então, como que eu posso me alimentar desse pão? Eu sou o pão vivo que desceu da onde? Do céu. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus disse: quem come esse pão come a minha carne. A carne que ele se fez, não a carne em si. Mas você está comendo de Cristo, se alimentando dele, dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome.
Então você não vai padecer de fome. Se você vier nele, você vai se alimentar de Cristo. Então o que está acontecendo aqui? Comer o pão, pode voltar para o texto original lá, que nós estávamos lendo. Comer o pão é se alimentar de Cristo todo o tempo. Se você se alimenta de Cristo todo o tempo, você anuncia a morte dele até que ele venha. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver algo aconteceu na vida dele. A cruz não foi em vão. Nós não temos que convencer as pessoas que Jesus morreu para salvá-las. Porque não interprete mal. Nós não temos que convencer as pessoas de que Jesus morreu para salvá-las. Porque quem convence disso é o Espírito Santo. Você precisa anunciar a morte dele até que ele venha. Aonde? Na sua fala? Quem dera. Na sua vida. Por isso que está falando de comer. Porque comer é interiorizar Cristo em você. Queridos, isso que eu estou falando aqui, talvez tu nunca tenha escutado. É a coisa mais preciosa que você pode ouvir. E vai resolver muita coisa na sua vida. Comer do pão é interiorizar Cristo. A vida de Cristo. Eu estou me alimentando dele. Tudo que tem em mim é ele. E tudo que tem, eu estou nele e ele está em mim. Eu estou nele e ele está em mim. Você está entendendo isso? Esse é se alimentar. E como que eu me alimento de Cristo? Na palavra. Lendo. Queridos, eu estou assim com uma crise no meu interior, porque tem promessa sobre nossa nação. Tem promessa de um avivamento. Só que o avivamento não é você ficar sentado esperando que fogo caia do céu na tua cabeça. Já aconteceu, querido. Não vai acontecer de novo. Avivamento é o despertar da vida de Deus em você, a ponto de que as pessoas vejam: ei, ele se alimenta de Cristo. É anunciar a morte dele até que ele venha. É as pessoas olharem para você e dizer assim: eu vejo Jesus em você. Enquanto as pessoas não verem Jesus em você, não vai haver avivamento. Ah, mas aí não é fácil, pastor, porque sabe como é que é a vida, né? Os problemas, as situações que nós passamos. E daí? Você não tem ainda a noção do quanto tua vida é fugaz, limitada e rápida. Queridos, eu não pensei em reclamar em nenhum momento depois do acidente, porque Deus me deu uma nova dimensão do que é viver. Porque eu achei que eu tinha morrido. Eu, Aguinaldo, achei que estava morto. Quando eu saí daquele carro e vi minha família e vi o carro, e só não vi meu corpo, eu achei que eu tinha morrido. E eu pensei primeiro assim, que estranho, uma confusão na minha mente depois do acidente. Eu disse assim: meu Deus, coisa estranha isso. De repente eu vi toda aquela cena assim: pronto, morri. Mas não morri. Estou aqui. Glória a Deus. Ah, não quer morrer, pastor? Tem medo de morrer? Não. Filhos para criar, dívidas para pagar. Eu precisava estar vivo e continuar aqui. Mas tirando a brincadeira de lado, sabe que até as dívidas, as dificuldades, os bens que você adquire, tudo que você possui, perde o valor. Você começa a entender que a vida é mais do que aquilo que você possui. A Bíblia fala isso, mas uma coisa é você ler, outra coisa é você entender. Você entender que é muito mais importante. E é uma luta constante. Quantas vezes você abraçou tua esposa hoje? Não é o momento de cutucar a mulher. Não. Quantas vezes você abraçou tua esposa hoje? Ou mulher, quantas vezes você abraçou teu esposo hoje e disse que ama? Quantas vezes hoje? Quantas vezes hoje você parou com teu filho e disse: eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Abraçou, beijou? Quantas vezes você parou para brincar um pouquinho com eles, dar uma atenção, para prestar atenção? Ou, Ana, só porque estou ocupado. Hoje é domingo. E essa coisa, às vezes nem no domingo sai da vida das pessoas. E filhos, quantas vezes os filhos passou o dia inteiro aqui e não sentou, nem na mesa sentou para fazer uma refeição com os teus pais? E aí, teve ocupado demais com a sua vida social, com suas preocupações, com os seus problemas, com os boletos que vencem na segunda-feira? Queridos, até tenho vários posts na internet que o pessoal fala, né? Seja como um boleto, né? Viva como um boleto, porque ele sempre vence.
Queridos, então tem essa mentalidade de boleto. Ele vai vencer. Piadas à parte, nós nos preocupamos com algo. Só para você entender, quando aconteceu o acidente comigo, eu tinha falado na sexta-feira com a empresa para botar o carro no seguro. Que não tinha um seguro, para modificar o seguro, eu tinha um seguro parcial. Devido a algumas situações financeiras que passei, botei o mais simples, que era só contra terceiros. E daí na sexta-feira eu falei com a pessoa, e daí falhou o cartão. O cartão que eu tinha passado, eles não conseguiram cadastrar. Daí fechou o expediente e eu disse, empresa, não, tranquilo, segunda-feira a gente passa o outro cartão da outra conta. Era uma conta que eu estava tentando fazer, era uma conta dessa da internet. E daí eu disse, não, eu vou pegar a conta do banco aqui mesmo, na segunda-feira. Só que no momento que eu estava falando, estava fazendo por telefone, não estava em casa e não tinha na mão para passar. E assim, segunda-feira a gente faz. Domingo de noite. A caminhonete, aquela tora nós meio lá na frente de casa. Chegando em casa. Perda total no carro. Sem seguro. Então, a gente se programa tanto, né? E acha que a gente tem controle da nossa vida. E o que isso tem a ver com até que ele venha? Tudo. Porque a gente está sempre preocupado com coisas. Com coisas. E aí, nós não temos tempo de orar. Nós não temos tempo de ler a Bíblia. Nós não temos tempo de fazer as coisas de Deus, de sentar e dizer assim, Deus, o que tu quer que eu faça agora? Para onde eu vou? Como que eu faço? E a gente se deprime com as nossas frustrações. A gente fica achando, tanta coisa que eu queria ter conquistado na minha vida. Quanta coisa que eu queria ter chegado. Queridos, eu fiz um plano assim, eu sou muito organizado nisso, estudo coach, essas coisas há muito tempo. Eu fiz um plano para os próximos 5 anos. Sabe o que aconteceu? Foi tudo por água abaixo em 2022. Tudo que eu tinha planejado, que estava fechando o ciclo, desmoronou em 2022. Aí o que eu vou fazer, queridos? Eu vou murmurar, vou reclamar? Não, querido, eu estou vivo aqui, ó. Respirando. Eu pego um papel e uma caneta e digo assim, Senhor, qual é o próximo passo? Quais são os próximos 5 anos? Como que nós vamos agir? Como que nós vamos reconstruir? Onde que o Senhor quer? Mas pastor, vai ter que fazer mais 5 anos para aquilo que eu tinha pensado. Querido, glória a Deus. Se Jesus não voltar antes, eu tenho vida. Se eu tiver saúde, eu tenho vida. Se eu conseguir conquistar aquilo que eu preciso. Agora, não fique lamentando aquilo que você não chegou. Porque a vida de Cristo, ela renova. Se alimentar desse pão te traz a consciência de quem Ele é e o que você precisa fazer. Porque Deus quer comunicar conosco. Com sonhos, com visões, com palavra profética. Você não deve viver atrás dessas coisas, mas você tem que entender que existe, você tem que orar por isso, através do que você declara. Essas coisas nós precisamos identificar. A igreja está perdida nas suas emoções, e se nós não nos cuidarmos, nós nos perdemos. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Quem estava aqui nos jovens ontem e prestou atenção, viu uma imensidão de coisas que são espirituais, as que são da alma e as que são do corpo. E essas coisas, enquanto não forem ajustadas, tu pode fazer ato profético, tu pode pular, gritar, rolar em tudo que é seminário, não vai adiantar nada. Porque o primeiro caos que precisa ser ajustado para que Deus comece o trabalho é o caos interior. Se está tudo, Deus não age no caos. Deus não vai mexer em você. E nas coisas externas, se o teu interior está bagunçado. Isso é seríssimo. Só que as pessoas não sabem como. Ou quando elas sabem, eu me lembro do tempo dos temperamentos. Quem vai lembrar, isso aí, não sei se você estava na igreja nesse período, mas a igreja descobriu os temperamentos. E aí, meu Deus do céu. Aí o pessoal lia um livrinho, Temperamentos do Tim LaHaye, Controlado pelo Espírito. Eu tenho esse livro lá. Ou temperamentos, não sei o quê. Então todo mundo aí, tu encontrava o irmão estava conversando na cela. Eu acho que tu é sanguíneo. Eu acho que tu é não sei o que lá. E aí começou se perdendo uma rotulação de querer achar o temperamento. Isso não é assim. Temperamentos não acontecem assim, tu é isso, aquilo. Todos têm um pouco de cada coisa. Só que essas coisas são importantes entender, mas de uma perspectiva. Olha só, eu vou falar isso aqui para você entender. E já vou explicar o que tem a ver isso com pão. Você precisa entender essas coisas da perspectiva humana. Sim, é o humanismo que ensinou isso. Entretanto, o humanismo ele está pautado em 2 outras vertentes interessantes.
na sociedade que vivemos. Interessantes e curiosos de se estudar. Assim como Eva achou muito interessante a árvore que poderia trazer conhecimento e sabedoria para ela, que é o materialismo e o racionalismo. Materialismo, sabe o que é? Você talvez nem saiba o que é, mas estudou na escola o tempo inteiro e se fez faculdade, estudou o tempo inteiro na faculdade. Materialismo é que tudo é físico. Resumindo aqui, a grosso modo para você entender. A vida está nas coisas. E racionalismo é tudo pelo que você pensa. E o racionalismo, o materialismo e o humanismo tiram o que é metafísico dentro da linguagem da filosofia. Sabe o que é metafísico? Aquilo que está afora, aquilo que está fora do ser humano na sua vida. Ou, falando com todas as letras, tira o que é de Deus. Deus não existe sobrenatural. Os pilares da sociedade constituída hoje, no seu estudo, não existe Deus. O homem se resolve. O humanismo, o homem é o centro das coisas. E ele, por si próprio, pode descobrir todas as coisas. A ciência que estuda isso é importante e fala muito de quem nós somos e como Deus nos constituiu. E não como a ciência ou a evolução nos fez. Está entendendo a palavra aqui, querido? Ou tu está divagando? Foca aqui em nome de Jesus. Então você não pode ficar divagando nas informações que o mundo oferece, desconectado do que Deus quer. Deus quer revelar para você exatamente como você é. E Ele pode usar ferramentas humanas? Pode. Pode usar coisas do materialismo? Pode. Pode usar do racionalismo? Pode. Mas não a teoria em si preenchida, porque vai roubar de nós a essência do que é mais importante. Alguém está vendo Jesus hoje aqui? Como é que tu sabe que Ele está aqui? Eu sinto, pastor, está na minha vida. Eu acordei, eu orei, hoje Ele falou comigo, eu tive experiência, eu sinto Ele nesse lugar. Independente de quem está aqui, de quem não está, se o irmão está preocupado ou não está preocupado, eu sei que Ele está nesse lugar, Ele está na minha vida. E na comunhão do corpo, Ele diz que Ele está presente. A palavra dEle declara que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está presente. Faça alguma coisa. Ah, mas eu queria sentir, eu queria ver, eu queria sentir o cheirinho de Jesus. O homem carnal é o homem dos sentidos. Falei ontem no jovem um pouquinho sobre isso. O homem carnal é o homem que ele precisa dos sentidos para poder receber alguma coisa de Deus. Nós não somos assim. Então nós precisamos nos aprofundar nas coisas de Deus. E agora que tem a ver isso, eu não vejo Jesus aqui, mas eu sei que Ele está aqui. Eu me alimento dele como? Aqui nós temos a ceia é um memorial, sim, mas é um ato profético contínuo. Quando você comer, você está materializando algo que Ele ensinou para você. Isso é totalmente, usando a fala aí de fora, é totalmente místico. Um pedaço de pão e um suco de uva. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Porque nós entendemos e cremos e materializamos isso numa ação, para que a nossa boca entenda que quando ele está mastigando um pãozinho, tu não está sendo religioso, tu está ali, profeticamente, se alimentando de Cristo. E todas as coisas que tem no pão vão para o teu estômago, vai para o teu sangue e nutre você. Então, para que você entenda o processo natural de absorção dos alimentos que nós temos ao comer e beber da ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, nós entendemos que nós comemos de Ti e tudo que nós absorvemos vai para todo o nosso corpo, para o nosso DNA, para o nosso sangue, para tudo que está em nós. Amém? Por isso que você está anunciando a morte. E quando você beberes desse cálice, anunciares a morte do Senhor. O que tem o cálice? Falamos do pão. Entendeu o que é o pão? Se alimentar dele, viver por ele. Ponto. Esse é o comer do pão. Não é só aqui. Aqui você renova com a igreja e lembra. É assim que nós estamos. Até que ele venha. Nós vamos estar assim se alimentando dele. Amanhã também? Sim, amanhã também. Depois de amanhã, no feriado também. Até que ele venha. Nós vamos estar nos alimentando. Aqui juntos nós lembramos o que nós temos que fazer. O que é o cálice? Você sabia que há um cálice? E Apocalipse fala sobre o cálice da ira de Deus? Toda vez que Deus quer fazer algo sobre a terra, trazer algum juízo, é o cálice dele que transborda. Não aquele de Davi, mas o cálice transborda. Aquele é um símbolo de cálice de bênção. Mas quando Deus fala que a ira dele tem uma taça, tem um cálice que ele precisa encher,
E ele, de tempo em tempo, isso derrama. A primeira vez que derramou isso foi no dilúvio. E veio tudo aquilo sobre a terra. A segunda vez, tem 3 cálices que serão derramados. A segunda vez, o cálice foi derramado, sabe quem? Em Cristo. Lembra do que Jesus diz no Getsemane? Se possível, passa de mim. Ele estava ceando lá, queridos? Não. Ele estava tomando alguma coisa? Não. O que ele está dizendo? É o cálice. Não era o cálice da ceia. É o cálice da ira de Deus que ia ser derramado sobre a terra. Se possível, passa de mim isso. Porque horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Destruiu a terra no primeiro tempo com o dilúvio. Ia destruir de novo. Só que dessa vez, Jesus bebeu o cálice que era para ser derramado sobre você e eu. Sobre a humanidade e trazer destruição de novo. Ele levou sobre suas costas. Essa é a morte que nós anunciamos. Diga amém, faça alguma coisa, aplauda o Senhor. Você está entendendo a palavra? E aí, é essa morte que nós anunciamos até que Ele venha. Ei, era para ser eu, era para ter sido sobre minha vida. Foi o meu pecado que Ele carregou. O cálice que Ele pediu para não tomar era o cálice da ira de Deus sobre Ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades. Isaías 53 fala. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Queridos, é esse nível de entendimento que nós precisamos entender. Não simplesmente um ato religioso da ceia. Pessoas desprezam a ceia. Elas não conseguem entender a importância disso. Ou simplesmente têm o desejo de tomar um suquinho e comer um pedacinho de pão. Isso acontece geralmente com as crianças. Mas tem adulto que é que nem criança. Ele está preocupado com a mesa. E para poder ser aceito no grupo e dizer assim, eu também tenho um copinho, que nem tu. Mas não entendeu nada espiritual. Querido, tu não faz parte do corpo de Cristo porque tu segurou um copinho de plástico com um suco de uva dentro e um pedacinho de pão, sem fermento. Você faz parte de Cristo porque você está em Cristo, porque você se alimenta dele diariamente, porque a vida de Deus está em você. Aí você faz parte daquilo que Ele é. Então, esse cálice era o castigo que foi derramado sobre ele. Aí o que ele faz? Olha, interessante que você vai ler nos detalhes, nos 2 textos de Mateus 26 e de Coríntios 11, que primeiro eles cearam. Depois de haver ceado, um texto vai dizer, ele tomou o cálice, pegou o pão e o cálice. Sabe qual era a primeira ceia que ele fez? Era a ceia da Páscoa. Aquela ceia que foi ensinada pela Bíblia. Deles assim, só que agora eu quero dizer para vocês, tem um sangue mais poderoso, além daquele que é passado nos umbrais das portas. Há um sangue que você vai se alimentar dele. Há algo mais poderoso do que o cordeiro que você comia. Agora você tem um pão vivo que você vai comer diariamente. Essa é a nova aliança que eu faço com vocês. Ele não está quebrando a antiga e dizendo que não presta. Ele está dizendo assim, eu tenho algo mais poderoso para vocês. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é aquele que você vai celebrar da antiguidade. É esse que está vivo e vai permanecer vivo em você. Eu tenho uma aliança nova para você. O sangue não vai estar mais nos umbrais. O sangue agora vai estar dentro de você, correndo nas suas veias. Porque você vai se alimentar de mim e você vai beber do meu sangue. E quem bebe e come de mim, tem vida em mim. É isso que Jesus está falando. Agora vocês vão entender. Vocês vão mudar de nível. Uma nova aliança eu tenho para vocês. E ela se perpetua até que Ele venha. E o interessante é que no verso 29 do capítulo 26 de Mateus, ele diz assim, ó, vocês não vão tomar mais do fruto dessa vide, do fruto da vide. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Queridos, isso aqui é maravilhoso. O cálice de Deus que Jesus bebeu era de condenação. Amém? Todo mundo entendeu isso? Para que eu e você pudesse ser livre, Ele levou sobre suas costas o nosso castigo que merecemos. Mas o cálice do Senhor é o cálice da bênção. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Tem vários versículos que falam a respeito do cálice da bênção. O que isso significa? Que agora o cálice que Ele nos oferece é um cálice para nos abençoar. E o cálice da bênção fala de tudo que recebemos de Cristo, diga amém. O cálice que você toma aqui não é a purificação do pecado, apesar de que somente, né? Eu não quero destruir nenhum conceito que já construímos. Eu quero simplesmente ampliar o conhecimento de vocês.
Sabemos que é símbolo de salvação, sabemos que é símbolo de proteção, sabemos que o sangue, nada além do sangue, como diz a música, né, nos purifica. Mas esse sangue aqui tem mais poder para você entender. Significa o cálice de tudo que ele conquistou para você. Foi pelo seu sangue que ele gritou e disse: está consumado. E a partir do momento, cada vez que você tomar o cálice, você está entendendo: eu me aproprio de todas as coisas que o Senhor, pelo seu sangue, conquistou para mim. Todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. Quando eu celebro a ceia, eu estou tomando e estou dizendo assim: é isso. Eu estou me apropriando. E isso entra no seu corpo e você começa a receber essas coisas. Pela fé. Está entendendo, queridos? Amém? Então aí é dessa forma que nós nos portamos. E olha só, o fato de você não tomar. Peraí, mas a gente continua tomando. O que Jesus está dizendo? O cálice, o pão, a vida, está falando do reino. Quando Jesus veio para cá, ele veio ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao reino do Pai, novamente. E ele se fez carne, habitou entre nós, morreu, foi o Cordeiro, João 1,29, que tira o pecado do mundo. Ele fez todas essas coisas. E aí ele subiu para o Pai e mandou um Consolador, para que preparasse a igreja, a sua noiva. A sua noiva. A igreja do Senhor é a noiva, que ele aguarda e que ele vem buscar. E o que acontece? A noiva vai ter uma festa de casamento, e que vai ser servido o vinho novo. E nós não vamos beber nada comparado àquilo que ele vai nos apresentar, somente no dia em que ele vier desposar a igreja do Senhor Jesus. E com o desposar dessa noiva, com essa festa que se chama Bodas do Cordeiro, você que estudou Apocalipse vai lembrar, com essa festa que se chama Bodas do Cordeiro, ele está iniciando um novo tempo, o reino. Então o cálice aponta para aquilo que ele vai trazer, é a celebração do reino. Sabe por que a gente para no Shabat e toma uma ceia? Para dizer assim: Senhor, nós aguardamos o momento em que você virá resgatar a tua noiva, celebrar com a tua noiva, desposar a tua noiva, e nós entraremos no reino, porque haverá um banquete de celebração. E esse vinho, esse fruto da vide, ele vai ser a celebração do novo que Deus está trazendo. Até que beba novo convosco no reino de meu Pai. A ceia aponta para o reinado de Cristo nessa terra, o novo. Só que há duas distinções: há o reino celestial e o reino terreno. A celebração desse vinho, ele vai acontecer no celestial. Para quem só vai participar desse vinho novo no reino do Pai, os vencedores. Olha que maravilha e quanto sentido tem a palavra de Deus. Pastor, e como é que a gente faz? O que a gente faz com isso? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então está num sentido de você se alimentar dele, deixar que as coisas de Deus, o pão da vida, vivam em você. Está em você receber esse vinho novo, esse algo novo do Senhor, que fala assim de um resgate, de um sangue vertido, derramado, mas fala de uma nova aliança onde tem bênção para você. O cálice é cálice de bênção, diga amém. Ele quer que você se aproprie disso, porque se você se apropriar das bênçãos dele, e sempre eu falo isso, com perseguições, tribulações, não é uma vida, não é um conto de fadas não, queridos. As bênçãos sempre têm algo que se conecta também para o nosso crescimento. Então nós estamos anunciando, e as pessoas vão poder ver em mim, vão poder ver em você aquilo que Deus na cruz fez. E não vai ser mais uma pregação de uma cruz vazia, ou de uma cruz cheia, ou de uma cruz histórica. Por isso que Paulo fala com tanta intensidade que ele está crucificado, e não é mais ele que vive, mas Cristo vive nele. Porque a partir daquele momento que você entende
o que de fato aconteceu e o que você pode se apropriar não é mais você vivendo, é Cristo vivendo em você. E eu sei que na tua cabeça, e já estou encerrando, pode estar passando assim, pastor, mas eu continuo me entristecendo, pastor. Eu até me empolgo, eu venho assim, eu vou, quando tudo parece que vai dar bem, parece que o diabo dá uma rasteira e a gente cai um tombo. Pastor, não é fácil. Como é que a gente vai ficar sempre aleluiado? Como é que a gente vai ficar sempre avivado? Porque a vida não é fácil. Queridos, nós temos um modelo, e o modelo é Jesus. E eu não quero de nenhuma forma aqui te assustar ou exigir algo de você que você não está preparado. Mas teve coisas lindas que Jesus viveu. Entretanto, não foi uma nem duas vezes que Jesus teve que fugir de uma cidade porque queriam matar ele. Não foi uma nem duas vezes que ele foi chamado de endemoniado e até de príncipe dos demônios, Beelzebu. Chegaram a juntar pedras para apedrejá-lo e ele sai no meio da multidão. Ele foi ovacionado e aclamado como rei na entrada de Jerusalém, mantos e palmas sendo largados para que ele passasse. Hosana ao que vem. E o mesmo povo gritou: crucificam, crucificam. Queridos, e ele diz algo para nós: se perseguiram ao Senhor da casa, quanto mais a vocês que são servos. O problema é que contaram uma história para você de que ser crente é viver o céu na terra. E não é? Sim. É trazer o céu para a terra e não viver o céu na terra. Porque viver o céu na terra é uma ilusão. Porque enquanto esse mundo está no maligno, ele vai continuar sendo o diabo. Enquanto que muito crente brinca de ser crente, o diabo jamais brinca de ser diabo. Ele tem uma missão que ele não desiste: matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu venho para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aleluia.